Now I am become death, the destroyer of worlds. Esta não é a voz de um herói celebrando a vitória. É a voz de um criador, assombrado por sua própria criação. A história de J. Robert Oppenheimer, imortalizada recentemente pelo cinema, é muito mais do que a história da construção de uma arma. É a tragédia de um gênio que liderou a humanidade para dentro da era atômica e que depois passou o resto da vida tentando, desesperadamente, nos avisar do inferno que ele mesmo havia libertado. Esta não é a história do pai da bomba atômica, mas do seu profeta mais atormentado. Robert Oppenheimer não era um soldado, ele era um enigma, um gênio da física teórica, fascinado por poesia, filosofia e pelas escrituras hindus. Um homem que podia mergulhar nos segredos do universo quântico, mas que era atormentado por uma profunda melancolia e insegurança. No início dos anos 40, o mundo estava em chamas. A Alemanha nazista estava em marcha, e havia um medo real e palpável de que os cientistas de Hitler pudessem desenvolver uma bomba atômica primeiro. O projeto Manhattan nasceu desse medo. Foi a maior empreitada científica da história. Uma cidade secreta, Los Alamos, foi construída do nada no meio do deserto. E para liderar este exército de mentes brilhantes, o governo escolheu Oppenheimer. Ele não era a escolha óbvia. Ele não tinha um prêmio Nobel. Tinha amigos com conhecidas simpatias comunistas, mas ele tinha algo que ninguém mais tinha, uma compreensão quase sobrenatural de todas as áreas da física e um carisma que podia inspirar os maiores gênios do mundo a trabalhar em direção a um objetivo impossível. Por 3 anos eles trabalharam contra o relógio. O sucesso do teste Trinity, aquela primeira explosão no deserto, foi o seu maior triunfo. Poucas semanas depois, as bombas Little Boy e Fat Man foram lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. A guerra terminou e Oppenheimer se tornou um herói nacional. O pai da bomba atômica, sua face estava na capa de todas as revistas. Ele era o salvador. Mas enquanto o mundo celebrava, o criador estava em luto. Ele viu as fotos da devastação. Ele leu os relatos das sombras humanas queimadas no asfalto de Hiroshima, e o peso do que havia desencadeado começou a consumi-lo. Em uma reunião com o presidente Truman, Oppenheimer disse com as mãos trêmulas: Senhor presidente, sinto que tenho sangue em minhas mãos. Truman, furioso com o que via como fraqueza, mais tarde disse a seus assessores: Eu não quero ver aquele filho da puta chorão no meu escritório nunca mais. Oppenheimer, o herói de guerra, havia se tornado um problema, e o problema estava prestes a ficar muito pior. A jornada de Oppenheimer é uma descida aos dilemas mais profundos do poder e da responsabilidade. Se você se interessa por histórias que vão além do óbvio, ajude o Universo em Foco a crescer. Deixe seu like para que mais pessoas conheçam a história completa. E se inscreva no canal para não perder a conclusão desta e de outras investigações. Agora, de volta à tragédia do Prometeu americano. Após a guerra, uma nova corrida armamentista começou, não pela bomba atômica, mas por algo 1000 vezes mais poderoso, a bomba de hidrogênio, a super. E Oppenheimer disse não. Ele usou sua imensa influência como consultor do governo para se opor ao desenvolvimento da bomba H. Ele argumentou que era uma arma de genocídio, que sua existência apenas nos levaria a um caminho de aniquilação mútua. E ao fazer isso, ele assinou sua própria sentença. No auge da paranoia macartista, seus antigos inimigos políticos viram sua chance. Liderados por um homem ambicioso e vingativo chamado Louis Strauss, eles começaram a tecer uma teia para destruir a reputação de Oppenheimer. Eles desenterraram suas antigas associações com comunistas. Eles distorceram suas palavras. Eles o pintaram não como um herói cauteloso, mas como um risco à segurança nacional. Talvez até mesmo um espião soviético. Em 1954, Oppenheimer, o homem que entregou a arma suprema aos Estados Unidos, foi arrastado para uma audiência de segurança secreta. Não foi um julgamento, foi uma humilhação planejada. Por semanas ele foi interrogado, suas palavras foram torcidas, seu passado foi vasculhado e sua lealdade foi questionada.
Seus próprios colegas cientistas foram pressionados a testemunhar contra ele. No final, o veredito foi um golpe devastador. Sua autorização de segurança foi revogada. Ele foi oficialmente declarado um risco, banido dos corredores do poder que ele mesmo ajudou a construir. O pai da bomba atômica foi exilado de seu próprio legado. Oppenheimer passou o resto de sua vida em uma espécie de exílio intelectual. Ele continuou a lecionar e a pensar sobre a física, mas o brilho em seus olhos havia se apagado. O governo que ele serviu o havia quebrado. Décadas depois, a verdade viria à tona. Os documentos da audiência revelariam a conspiração para destruí-lo. O governo eventualmente tentaria reabilitar seu nome, mas para Oppenheimer já era tarde demais. Sua história é a tragédia do Prometeu americano. O homem que roubou o fogo dos deuses e foi punido por isso pelo resto da vida. Ele não foi punido pelos deuses, mas pelos próprios homens que ele tentou salvar. Ele nos deu o poder de destruir o mundo, mas também nos deu um aviso. Um aviso sobre os perigos da ciência sem consciência, do poder sem sabedoria e do patriotismo que se transforma em paranoia. Um aviso que hoje, no século XXI, é mais relevante do que nunca. A vida de J. Robert Oppenheimer é um lembrete de que as maiores batalhas da história, muitas vezes, são travadas dentro da alma de uma única pessoa. Se você gostou de mergulhar nesta história complexa conosco e quer que o Que Universo em Foco Sim continue trazendo documentários como este, deixe o seu like para que mais pessoas conheçam o homem por trás da bomba. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque a história está cheia de heróis trágicos e segredos esperando para serem revelados. Até a próxima!